mais enrolação, é valendo mesmo. Então, para você que está no canal do YouTube, iniciando oficialmente o episódio número 49 do nosso raio-x da questão, onde eu faço uma análise, um verdadeiro raio-x de algumas questões selecionadas do tema que está sendo proposto, que vai ser analisado. Dali a gente extrai quais são os elementos conceituais, teóricos, de jurisprudência, ou da doutrina, ou mesmo da lei, que precisam ser compreendidos para que você possa analisar, compreender, julgar e gabaritar questões semelhantes daquele tema. A gente foca especialmente na banca Sebrasp, mas não só ela, porque é a banca que aprofunda, que analisa melhor os temas. Mas volta e meia eu trago outras questões de outras bancas também. Muito bom. Então, iniciando valendo, vamos testar logo aqui já a nossa caneta. O episódio é o episódio número 49. O tema que se inicia nesse episódio é o tema da Lei 8.112/90, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, chamados Servidores Públicos Estatutários. Tá aí. Aí eu preciso fazer um primeiro destaque. A quem se aplica essa lei? Cuidado, é um erro, é um equívoco achar que esta lei, a Lei 8.112, apenas disciplina as relações dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Está errado. Essa lei disciplina, ela tem regras que disciplina os ocupantes de cargo efetivo, tá lá, são os concursados, ocupantes de cargo em comissão e aqueles que apenas exercem a função de confiança. Então, muito cuidado, muita atenção. Saiba que a Lei 8.112 é o estatuto que traz regras, normas, direitos, vantagens, benefícios, regime disciplinar para os servidores ocupantes de cargo efetivo, de cargo em comissão, de função de confiança. É um erro achar que essa lei trata apenas dos ocupantes de cargo efetivo, ou seja, os concursados. É um equívoco isso. Então saiba disso. Por exemplo, lá no regime disciplinar desta lei, que nós já temos aqui alguns vídeos, algumas lives gravadas no canal sobre esse assunto, regime disciplinar, é bom você lembrar que um dos resultados do processo administrativo disciplinar é a sanção, é a punição de destituição de cargo em comissão. Então são regras que disciplinam uma punição para quem ocupa exclusivamente cargo em comissão. E está na lei. Então só para você ficar antenado, já abrindo, já introduzindo a lei com essa advertência muito importante. A gente começa fazendo o raio-x de algumas questões para a gente utilizar de gancho para a análise da Lei 8.112. Trouxe uma questão do CESP-Sebrasp, ano 2003, Tribunal de Contas da União. E o enunciado da questão diz: com relação ao regime jurídico dos servidores estatutários, julgue o item subsequente. Olha, primeira coisa, quem são os estatutários? Estatutários são aqueles agentes públicos que estão submetidos a esta lei, a este estatuto. E aí, estatutários, lembrem, nós temos o cargo efetivo, nós temos o cargo em comissão, o ocupante de cargo em comissão e a função de confiança. Todos aqueles que exercem ou um cargo efetivo, ou um cargo em comissão, ou uma função confiança na área pública federal, ou seja, na administração direta ou indireta de qualquer dos três poderes da União, eles
são considerados servidores públicos estatutários federais. Tudo bem? Que sejam regidos pela Lei 8.112. E aí a gente prossegue na análise do nosso item, diz o seguinte: o servidor em estágio probatório não pode exercer cargo de provimento em comissão. Muito bem. Ainda que você não soubesse nada da Lei 8.112, ainda que nunca tivesse lido ou assistido a nenhuma videoaula sobre o assunto, esta questão te remete a saber o que é o estágio probatório. Então, se fosse eu abordando essa questão pela primeira vez, o que eu faria? Eu colocaria estágio probatório, destacaria isso aqui e colocaria num pequeno resumo. O que é o estágio probatório? Aí eu colocaria lá uma interrogação. Ou seja, o que é o estágio probatório, quais são as suas características, quais são os seus efeitos. Eu iria fazer um escaneamento teórico do que seja o estágio probatório e ia colocar no meu material de revisão, que pode ser um resumo, pode ser um mapa mental, pode ser um esquema, um fluxograma. Aí o material de revisão que melhor agrada a você, beleza? Então, material de revisão não é sinônimo de resumo. Resumo é uma das técnicas que você utiliza dentro do material de revisão. E aí, a pergunta é o seguinte: uma das características jurídicas é se ele pode ou não exercer cargo de provimento em comissão. E aí eu queria saber o seguinte: o que é o cargo em comissão? O estudo dirigido, ou seja, o estudo teórico dirigido a partir da análise das questões é assim: você vai lendo as questões, vai identificando quais são os elementos conceituais, as características jurídicas que foram exigidas naquela questão e nas outras semelhantes sobre o mesmo assunto. Quais são os elementos conceituais e jurídicos? Que eu diria o seguinte: os elementos conceituais, as definições e as características jurídicas que você precisaria conhecer, dominar e se lembrar para poder ler, compreender, analisar, julgar e gabaritar a questão. Sem dominar os significados, por exemplo, ele está querendo saber uma das consequências ou efeitos jurídicos do estágio probatório, ou seja, estando em estágio probatório, você, servidor, está proibido, está impedido de ser nomeado e exercer um cargo em comissão? Essa é a grande questão. Tudo bem? A resposta é não. O item está errado por quê? Porque você, no primeiro dia que entrar em exercício em um cargo efetivo concursado, você também poderá ser imediatamente nomeado para exercer um cargo em comissão, com alguns detalhes. Então, vamos lá. A gente já aproveita para fazer o destaque aqui da legislação. Olha o que diz a lei. Lei 8.112/90. O artigo 20 é o seu referencial mor em matéria de estágio probatório. Todas as vezes que você for estudar o estágio probatório, você vai estudar o artigo 20 da Lei 8.112 e você vai estudar também o artigo 41, especialmente o parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque nesses dois dispositivos estão os regramentos legais e constitucionais sobre o assunto. E aí, você prossegue na análise do parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento. São as chamadas funções de confiança. No órgão ou entidade de lotação. Então, no órgão ou entidade em que você está lotado, você pode exercer absolutamente qualquer cargo de provimento em comissão, qualquer função de chefia, direção e assessoramento, de quaisquer níveis, no órgão ou na entidade em que você está lotado. Agora vem o detalhe. E somente poderá ser cedido para outro órgão ou para outra entidade.
cedido para outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, é uma sigla, de nível 6, 5, 4 ou equivalentes, ou seja, os mais elevados. Resumindo, vamos colocar assim, ó, cargo em comissão ou função de confiança, que são as funções de chefia, direção e assessoramento. Cargo em comissão, função de confiança no próprio ente de lotação, esse no próprio ente de lotação pode ser um órgão da administração direta de qualquer dos três poderes ou pode ser uma das entidades da administração direta, autarquias, fundações públicas. Beleza. Se for no mesmo órgão, você pode colocar qualquer um, qualquer cargo em comissão ou função de confiança. Não há restrição. Agora, se for cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade, aí toma cuidado. Para que você, estando em estágio probatório, possa ser nomeado ou designado para um cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade distinto daquele em que você está lotado, é o que se chama de cedido. Você foi cedido a outro órgão ou entidade para exercer cargo em comissão ou função de confiança. Para isso, a função de confiança ou cargo em comissão ou cargo de natureza especial, chamado CNE, que você vai exercer lá, então aqui pode ser cargo em comissão, função de confiança ou também chamado CNE, cargo de natureza especial, CNE, coloca aí. Quando você vai cedido para outro órgão ou entidade para exercer um CNE, um cargo em comissão ou uma função de confiança, função de chefia, direção ou assessoramento, se for cedido para outro órgão para tal fim, necessariamente este cargo em comissão, essa função de confiança e esse cargo de natureza especial tem que ser aqueles de nível mais elevado, que são do grupo de direção e assessoramento de nível 4, 5, 6 ou equivalentes, a depender do poder que você está, se é executivo, legislativo ou judiciário. Tudo bem? Então, quem está em estágio probatório pode exercer cargo em comissão, função de confiança ou cargo de natureza especial? Sim, qualquer um deles dentro do próprio órgão ou entidade de lotação. Agora, se for para ser cedido a outro órgão ou entidade, você só poderá ser liberado para exercer cargos em comissão, cargos de natureza especial ou funções de confiança de nível DAS 4, 5, 6 ou equivalentes. Tranquilo em relação a isso. Eis o resumo. E aí você deve fazer a seguinte pergunta. Vou até trocar de cor para destacar. Pergunta: como fica o estágio probatório? EP, estágio probatório. Como é que fica o estágio probatório? A interrogação. Primeira pergunta: suspende ou continua? Suspende a contagem e avaliação do estágio probatório se você eventualmente estiver em estágio probatório e for nomeado para um cargo em comissão, ficando afastado do seu cargo efetivo, ou mesmo cedido para um outro órgão ou entidade e lá exercer um cargo em comissão, uma função de chefia, direção, assessoramento. E o outro detalhe é como faz a avaliação do estágio probatório.
São duas perguntas legítimas. Talvez você já as tenha cogitado na sua cabeça à medida que eu ia desenvolvendo o assunto aqui. Primeiro detalhe, não suspende o estágio probatório, não paralisa. Então, primeiro detalhe é esse, não suspende. Suspende? A resposta é não. Não suspende o exercício aí, a contagem, a avaliação do estágio probatório. E como faz a avaliação, já que não suspende? A chefia imediata lá no cargo em comissão, função de confiança ou CNE. Vamos pensar o seguinte: você é concursado ocupante de cargo efetivo de analista do STJ. Aí você foi lotado lá na biblioteca. Lá na biblioteca você tem o seu chefe imediato, que é a pessoa responsável por fazer as suas avaliações periódicas de estágio probatório, acompanhar o seu estágio probatório. Muito bem. Só que durante o seu estágio probatório, no primeiro ano, no segundo ano, antes de concluir o estágio probatório, que são 36 meses, você foi nomeado para o cargo em comissão de nível elevado, equivalente a DAS 456, você foi nomeado para o cargo em comissão de assessor de ministro ou assessor da presidência do tribunal. Tá lá. E lá a sua chefia imediata ou é o ministro do gabinete para que você foi nomeado ou é o próprio presidente. A depender se você foi nomeado para o gabinete da presidência ou para um gabinete de ministro qualquer. Lá ele será o seu chefe imediato. O que vai acontecer? Durante o período que você estiver exercendo este cargo em comissão lá e estiver dentro daquele período do estágio probatório, quem fará suas avaliações de estágio probatório será o seu chefe imediato lá em relação ao cargo em comissão, a função de confiança ou o cargo de natureza especial que você esteja exercendo. Professor, mas e se esse cargo em comissão for em outro órgão, ou seja, se eu for cedido para exercer um cargo em comissão lá no Senado, a autoridade que seja a sua chefia imediata, direta lá no Senado, será responsável por fazer as suas avaliações de estágio probatório e encaminhar lá para o STJ para serem anexadas lá no seu assentamento funcional. Pegaram aí essa ideia? Pegaram essa visão? Então aí fica esse detalhe. Por mais que você esteja estudando uma lei, um regime jurídico legal, acompanhando os dispositivos, ainda há muito espaço para aprofundamento, onde você vai responder perguntas como essa, que foram interpretadas pela doutrina e jurisprudência, a partir do texto da lei. Tem as jurisprudências que eu vou trazer aqui na nossa live de hoje. Então, não é porque se trata do estudo de uma lei que não há espaço para aprofundamentos. E não porque eu queira que seja assim, porque as questões exigem esse tipo de detalhamento. Muito bem. Prosseguindo. Então, só para confirmar, ver se eu coloquei o gabarito, está errado. Questão número 1 está errada. Beleza. Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, é uma questão do SEBRASP, ano 2010, concurso do Superior Tribunal Militar. Um sonho de consumo, ser técnico ou analista do STM. Julgue o item a seguir, que diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Quando ele fala regime jurídico dos servidores públicos civis da União, leia-se Lei 8.112 de 1990. Aí o item diz o seguinte, um servidor público federal que por meio de concurso público ingressar como enfermeiro em um hospital federal, após 4 anos, concluir o curso de medicina, ele poderá ser promovido
ao cargo de médico. Beleza. Bom, o que é um servidor público federal? Servidor público federal é, já saiba, uma espécie de agente público federal. Agente público é o gênero que compreende os agentes políticos, os agentes administrativos, os temporários, os particulares em colaboração com o poder público, os agentes honoríficos e por aí vai. Então, servidor público federal, ele é estatutário, o regime é estatutário. Se fosse um agente político, um agente público da espécie agente político, ele não seria estatutário, não seria servidor, agente político, teria seu regulamento, seu estatuto, seu diploma próprio. Aí ele diz, ele fez concurso, ingressou para o cargo de enfermeiro em um hospital federal. Aí depois ele concluiu o curso de medicina, aí ele pergunta se ele pode ser promovido para o cargo de médico. A coisa mais importante, o conceito mais importante que você deve extrair para buscar a compreensão no seu estudo teórico é o seguinte: o que é a promoção? O que é a promoção? Que é o Instituto da Promoção. Beleza. Esse é um primeiro detalhe. Porque ao fazer o escaneamento teórico da definição e das características e consequências jurídicas da promoção, você vai perceber que promover não é trocar de cargo de outra natureza ou ir para cargo de outra natureza. Tecnicamente, você vai ter que entender que promoção, olha o caminhão do lixo, promoção é diferente de progressão funcional. Promoção é diferente de progressão funcional. Vamos fazer aqui uma diferenciação. Olha só. Vamos colocar aqui dois cargos muito cobiçados e muito conhecidos. Vamos colocar aqui agente de Polícia Federal e vamos colocar analista judiciário. Do STF, por exemplo, STJ, não importa. Esse agente de Polícia Federal ficou igual ao meu nariz aqui, mal feito. Mas, beleza. Olha, quando você ingressar lá no cargo de agente de Polícia Federal, a lei que regulamenta a carreira de agente de Polícia Federal, ela pegou a totalidade dos cargos de agente de Polícia Federal e estes cargos, suponhamos, 1000 cargos, pegou esses 1000 cargos que têm as mesmas atribuições e os organizou em classes distintas. Então, colocou assim, olha, existem os cargos de terceira classe, existem os cargos de segunda classe, existem os cargos de primeira classe, existe a classe especial.
Então, suponhamos que o legislador, ao organizar a carreira de agente de Polícia Federal, distribuiu o seguinte, olha, na terceira classe eram 1.000 cargos, na segunda classe 500 cargos, na primeira classe 250 cargos, não, 250, não 2.500, deixa eu tirar aqui. 250 cargos. E na classe especial, suponhamos 100 cargos. A própria lei que regulamenta a carreira de agente de Polícia Federal diz o seguinte, que o ingresso na carreira de agente de Polícia Federal sempre se dará mediante aprovação em concurso de provas ou de provas de títulos. E subsequente, claro, ainda dentro do certame, a aprovação no curso de formação, que faz parte do concurso. Beleza. E sempre ingressará mediante concurso, que aí inclui o TAF, o psicotécnico, a vida pregressa e o curso de formação. Mediante concurso e sempre entrará em um dos cargos vagos da terceira classe. Então, só faz nomeação do cadastro de reserva, do cadastro de aprovados, quando vagar um dos 1.000. Aí a lógica é a seguinte, um antigão, agente da Polícia Federal antigão, ele está aqui, o bonequinho aqui, que ocupava um dos cargos da classe especial, ele se aposentou. AP, aposentadoria. Então, quando ele se aposenta, o que acontece com um dos 100 cargos da classe especial? Ele fica vago. Na estrutura da carreira de agente de Polícia Federal, conforme está regulamentado na lei da carreira, quando vaga um dos cargos da classe especial, não vai nomear ninguém lá do concurso ainda. Calma. O que eles vão fazer? Por antiguidade ou merecimento, nos termos objetivos regulamentados na lei da carreira, eles vão promover um agente da primeira classe para a classe especial. Quando se publica no Diário Oficial o ato de promoção, ao mesmo tempo vai ocorrer um único ato, promoção, vai ocorrer o provimento no cargo vago da classe especial e vai vagar um cargo aqui, ó, vago, na primeira classe. Ao vagar o cargo de primeira classe, como é que vai fazer para preencher na primeira classe? Vou nomear do cadastro de reserva? Nada disso. Eu vou ter de promover alguém da segunda classe para a primeira classe. E esse único ato de promoção, ao ser publicado no Diário Oficial, ele vai preencher o cargo que estava vago na primeira classe e vai tornar vago o cargo na segunda classe. Este cargo que ficou vago na segunda classe, eu vou preenchê-lo nomeando algum candidato da lista de reserva, do cadastro de reserva do concurso? Não. Vai ter de fazer a promoção por antiguidade e merecimento, os critérios estão na lei que regulamenta a carreira, vai fazer a promoção vai preencher, vai prover o cargo vago da segunda classe e vai tornar vago um cargo da terceira classe, chamada classe inicial, a classe de ingresso. Agora, como é que eu vou preencher, vou prover um cargo da terceira classe, a classe de ingresso, a classe de acesso à carreira? Aí agora sim, eu vou pegar alguém, o primeiro colocado do cadastro de reserva, do concurso, e vou nomear para cá. O que você tem que entender? Duas coisas. As atribuições do antigão da classe especial ou das outras são absolutamente as mesmas. São as atribuições que a lei conferiu a agente de Polícia Federal. Então, não há distinção de atribuições. Primeiro detalhe que você vai gravar aí. Segundo detalhe, o fato de ser antigão da classe especial ou da primeira classe, ele não é necessariamente o chefe, o superior hierárquico em relação aos demais. Estar em um nível ou uma classe acima dentro da carreira
não confere ao agente público hierarquia, ascendência hierárquica sobre os demais da carreira. Isso por si só não lhe dá hierarquia, superioridade em relação aos demais. Esse é o segundo aspecto. E eu tenho um aspecto bônus para você, o terceiro aspecto. A distinção entre eles é a antiguidade na carreira e a remuneração. A remuneração, ou seja, quem está na classe especial tem remuneração maior ou subsídio maior que o da primeira, que é maior da segunda, que é maior que o da terceira. Tudo bem? E o que garante a antiguidade? Suponhamos que num determinado departamento lá da Polícia Federal tenham 5 agentes. 5 agentes. Desses 5 agentes, 4 estão ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira classe. 4 deles. E um deles apenas é classe especial. Acontece que o chefe lá, o delegado-chefe dessa unidade, disse, olha, no mês de janeiro, suponhamos que era lá na imigração, no mês de janeiro ou de julho, como a atividade na imigração aumenta, eu só vou permitir que um dos 5 goze férias. Acontece que todos os 5, por questão de férias escolares de seus filhos, os 5 já tinham manifestado interesse em gozar férias em janeiro. O chefe, pela gestão e melhor eficiência do serviço, falou, apenas um pode. Vai ser sorteio? Não. Vai ser quem o chefe gosta? Não. Aquele que é o mais antigo, a antiguidade, dá a ele o direito de preferência. Ainda que o chefe queira, a preferência é dele, em razão da antiguidade. Ele é mais antigo e de classe mais elevada. Então, tem a ver com a antiguidade e a classe. Ele está na classe mais elevada. Então, ele tem prerrogativa na hora de escolher as férias neste momento, além do fato da remuneração. Então, aqui eu acabei de dar um exemplo em que ocorre o fenômeno da promoção. Lembrando que a promoção é uma forma comum. Por quê? Porque um único ato, ao ser publicado no Diário Oficial, esse único ato simultaneamente gera duplo efeito. Ele vai gerar provimento em um cargo para onde está sendo promovido e ele vai gerar vacância no cargo de onde se está saindo. Beleza? Agora, quando você entra lá na carreira do Judiciário Federal, o que vai acontecer? Se eu não me engano, a carreira agora tem 3 classes, primeira, segunda e terceira classe, e tem 13 níveis. O que vai acontecer? Você vai entrar como analista judiciário de primeira classe do nível NAS1, por exemplo. Um código qualquer lá. Por antiguidade e merecimento, observando as regras que estão na carreira, você vai subindo de nível, sem sair do cargo. Você entrou naquele cargo, você vai se aposentar nele. Não troca de cargo, como acontece na Polícia Federal. Neste mesmo cargo, você vai subindo de nível. Quando você chega no último nível de uma classe para passar para o primeiro nível da classe subsequente, a lei da carreira do Judiciário Federal diz que isso é promoção, você será promovido. Só que essa promoção, a rigor, não é promoção forma de provimento. É uma progressão de uma classe mais baixa para uma classe mais elevada. Por quê? Porque, tecnicamente, a promoção, você muda de cargo, mas você muda para um cargo de mesma atribuição, um cargo idêntico dentro da mesma carreira. Você não troca de carreira e não troca de cargo, a mesma semelhança de cargo.
E a progressão funcional, que é isso que acontece com a analista judiciária, você não troca de cargo, você vai subindo de níveis, mas não muda de cargo. Entendeu? Bom, então, nem isso aqui que acontece na Polícia Federal, nem o que acontece no Judiciário, se encaixa na promoção que ele descreveu na questão, porque a promoção que ele descreveu na questão não existe. Ele está trocando de carreira, ele está saindo da carreira de enfermeiro e indo para um cargo da carreira de médico. Isso não pode. Isso que está descrito na questão seria a chamada transferência ou seria a ascensão funcional. Ascensão funcional. A transferência seria o quê? A rigor. Você é analista judiciário concursado no STJ e aí você faria um procedimento seletivo, um concurso interno ou não, e você seria transferido para analista legislativo do Senado. Você troca de órgão e vai para um outro cargo semelhante em outro órgão. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Desde 1995 é considerado inconstitucional. E a ascensão funcional é o sujeito que é concursado, entra para o cargo de motorista, e aí ele faz um procedimento seletivo, um ato interno, sem concurso, ou um concurso interno, e ele sai de motorista e vai para consultor do Senado, por exemplo. Isso seria ascensão funcional. Ou seja, ele entrou para enfermeiro e foi para médico. Isso seria a rigor ascensão funcional. Isso não pode. Então, essa questão número 2 está errada. Por quê? Primeiro, o que ele descreveu não é promoção. Não tem nada a ver com promoção. Promoção é aquilo que eu mostrei a respeito da carreira da Polícia Federal. Então, o que ele descreveu na questão não é promoção, seria ascensão funcional. E segundo, está errado porque a ascensão funcional não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, porque é considerado inconstitucional, porque viola o princípio da obrigatoriedade de concurso público. Tudo bem em relação a isso? Simples assim. Beleza. Prosseguindo. Vamos abordar esse destaque. Atenção. A equiparação de carreira de nível médio a outro nível de nível superior, constitui ascensão funcional vedada pelo artigo 37, que é o princípio da obrigatoriedade de concurso público. O que é isso? Suponhamos o seguinte. A gente tem a carreira X. E aqui a gente tem a carreira Y. Beleza. Cuidado que isso que fala que a Polícia Civil do DF é equiparada à Polícia Federal. Isso tecnicamente não é uma equiparação. Colocaram a remuneração semelhante, mas não está equiparado. Porque a equiparação é constitucionalmente vedada lá no artigo 37, inciso 12, 13, especialmente 12 e 13. Mas vamos avançar aqui. Então, suponhamos que aqui você exercia um cargo de técnico X e ele é nível médio. A exigência para ingressar neste cargo, para exercer esse cargo, é ter concluído o ensino médio. Beleza. Lá na carreira Y, você exerce o cargo de técnico Y. Só que o técnico Y exige nível superior. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Que se for aprovada uma lei, ou no legislativo estadual ou no federal,
aprova uma lei e a lei faz a equiparação. O Supremo diz: equiparar carreiras de nível médio com carreira de nível superior é inconstitucional, porque caracterizaria uma ascensão funcional. Esse cara estaria ascendendo sem concurso público. Seria uma ascensão funcional, que é inconstitucional, o próprio Supremo reconhece que é inconstitucional, seria uma ascensão funcional camuflada. E isso é o que está aqui nessa nossa observação, nessa atenção que eu chamo a vocês. Tudo bem em relação a isso? Prosseguindo. Vamos para a questão número 3. Questão número 3, Banca Sesc-Sebrasp, concurso 2010, ABIN. O enunciado diz: em relação ao regime jurídico dos servidores e empregados públicos e a lei de responsabilidade fiscal, julgue o item. E aí o item diz: o servidor público concursado, você, que preencha antes de completar o estágio probatório os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, deverá guardar o término do referido estágio para obter o citado benefício. Isso é certo, errado ou é oxe? Isso está certo. Isso está certo. Permitam que eu conte uma história verídica que eu vivenciei na advocacia privada para contextualizar essa explicação teórica. Prestem bem atenção e a gente vai chegar a isso aí. Para aqueles que não sabem, antes de exercer a função de tabelião de cartório como exerço agora, exerço desde 2018, e depois de exercer cargos públicos durante 12 anos, vários cargos públicos, eu pedi exoneração em 2008 e até 2018 eu exerci a advocacia privada. E um belo dia chegou a mim o seguinte caso. O caso era o seguinte, então vamos contextualizar a história. Então vamos para a história e vamos para o fator. Um amigo meu advogado, de uma outra área de especialização que não era a área de direito administrativo de servidores, entrou em contato comigo e falou: estou com um cliente aqui que está com uma demanda da sua área de especialização e a pessoa que eu conheço que mais domina isso aí é você e confio, então eu queria que você viesse aqui ao meu escritório para você atendesse aqui numa parceria, atendesse esse cliente. E a situação dele era a seguinte: olha, ele, o cliente, o que procurou, era o filho. Se ele era o filho, tinha o pai e a mãe. Beleza. Qual era a situação? Em 1994, o pai já era empregado público aposentado pelo regime geral do INSS. O pai dele, depois de 38 anos de serviço, 38 anos seletista empregado público de uma empresa pública distrital. Depois, ele já aposentado. E ele, nessa empresa pública, ele exercia o cargo de advogado concursado. Então, ele já estava aposentado. Ele era bacharel em direito. Ele percebeu que a aposentadoria que ele tinha pelo regime geral de previdência não seria suficiente para arcar com o sustento da amada esposa dele. E enquanto ele estava vivo, ele ainda fazia
a sua advocacia privada, as suas consultorias e tinha um rendimento bom. Mas depois que ele morresse, a pensão que restaria para a sua esposa, que nunca houvera trabalhado na vida, era daquelas senhoras que cuidavam, né, da família, dos filhos, essa árdua missão. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu estudar para um concurso público. Beleza. E ele logrou a aprovação nesse concurso público no ano de 1994. Quando foi em 1995, o que aconteceu com ele? Em 1995, o então pai deste cliente que apareceu lá procurando advogado, ele falava em nome da mãe, né, uma senhorinha. Em 1995, ele foi nomeado, teve nomeação, teve posse e teve exercício para analista do TRF, área processual bacharel em direito. Esse senhor enfrentou um concurso pedreira com muitos jovens e foi aprovado. Ele foi nomeado na primeira leva. E o que aconteceu? Depois de nomeado pós-exercício, depois que ele entrou em exercício, 26 dias após, ele completou 70 anos. Estão acompanhando? Coloca aí para mim no chat se estão acompanhando a história. Esse senhor já era aposentado pelo regime geral do INSS, depois de 38 anos de carteira assinada, trabalhando. Já aposentado, ele fez o quê? Ele prestou o concurso público, foi aprovado, logo em seguida foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Acontece que o texto constitucional nos diz que você só pode acumular proventos de aposentadoria de um emprego ou cargo público com o exercício ativo de um outro emprego ou cargo público, se na ativa os dois são acumuláveis. Todo mundo acompanhou? Você, como regra, você não pode acumular aposentadoria de cargo ou emprego público com a remuneração de um cargo ou emprego público da ativa. Você não pode fazer isso, a não ser que os dois cargos ou empregos sejam acumuláveis quando na ativa. O emprego que ele exercia, no qual ele se aposentou, o qual deu origem à aposentadoria dele, o emprego público que ele tinha, não era acumulável com o cargo de analista. O que ele fez? Ele foi lá e renunciou à aposentadoria. Então, ele renunciou à aposentadoria do INSS. Ao fazer isso, ele não iria acumular ilegalmente proventos de aposentadoria de um emprego público com a remuneração de um cargo efetivo que ele passaria a exercer no TRF. Pegaram? Dentro da história a gente vai revisando o conteúdo. Pegaram? Pegaram a visão da parada? Beleza. Então estava tudo ok. O problema é que ele abriu um estágio probatório. Atenção, nós estamos no ano de 1995. O estágio probatório era de 2 anos, de 24 meses ou de 36 meses? Era de 24 meses. Porque a emenda constitucional número 19
que alterou o artigo 41 do texto constitucional e refletiu-se no estágio probatório, passando para 36 meses, foi em 98. Nós estamos em 95. Contextualização histórica. Então, 26 dias depois de exercício nesse cargo, 26 dias depois de estágio probatório, estava longe ainda de 2 anos, ele completa 70 anos. E quando ele completa os 70 anos, eu quero que você coloque aí no chat. O que acontece? O que vem? Vem a aposentadoria compulsória. Vem a aposentadoria compulsória obrigatória. Que era aos 70 anos. Só muito recentemente, depois lá da emenda constitucional número 103, né, que aí passou para a lei complementar 103, tal, passou para 75 anos para todo mundo, tal, para todos os servidores estatutários. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Este é o caso. O Tribunal Regional Federal onde ele trabalhava verificou os requisitos e concedeu a ele a aposentadoria compulsória. Só que a aposentadoria compulsória, mesmo naquela época, ela era proporcional ao tempo de contribuição, sem teto, sem limite. O que ele fez? Quando ele renunciou à aposentadoria lá no INSS, ele pegou uma certidão de 38 anos de contribuição e averbou imediatamente lá no TRF. Fez a averbação. Ou seja, lá nos assentamentos funcionais dele, ele tinha 38 anos de contribuição. E para você ter a aposentadoria integral, quando homem, bastava 35 anos de contribuição. Ele tinha 38. Isso que ele fez era ilegal? Não. Isso que ele fez de aproveitar o tempo de contribuição da iniciativa privada ou do seletista é inconstitucional? Era ilegal? Não. Estava tudo ok. Então, quando analisaram a proporcionalidade da sua aposentadoria compulsória, ele tinha tanto tempo de contribuição, 38 anos, 3 a mais que os 35, que ele acabou ficando com proventos integrais, a remuneração integral, que se fosse hoje seria alguma coisa aí perto de 20 mil reais. Só para você contextualizar quanto que era lá naquela época, que era a dinheiro de hoje seria mais ou menos próximo de 20 mil reais, um pouco mais. Beleza. Este ato lá no TRF, essa manifestação do TRF concedendo a aposentadoria, ele foi para casa e começou a receber os proventos de aposentadoria. E aí este ato deveria ser encaminhado pelo TRF ao Tribunal de Contas da União, porque o artigo 71, inciso 3º da CF, diz que os atos de aposentadoria, pensão e reforma, exceto quando se trata de cargo em comissão, os atos de aposentadoria, reforma e pensão devem ser submetidos à homologação e registro pelo Tribunal de Contas. É um ato complexo, como a gente já até viu aqui no canal. Beleza? Foi para o Tribunal de Contas da União. E tramitando lá no Tribunal de Contas da União, isso já era lá pelos idos de 2009, 2010, o Tribunal de Contas começou a apreciar esse caso em 2007 e ele estava finalizando em 2009, mais ou menos, 2008, 2009, por ali. O que aconteceu? O Tribunal de Contas julgou que esta aposentadoria era inconstitucional. Porque quem não completa o estágio probatório ainda não se efetivou plenamente no cargo efetivo. E, portanto, não poderia ser aposentado. Eis o motivo pelo qual ele queria me contratar, porque ele queria reverter essa decisão lá no Tribunal de Contas da União. A jurisprudência do Supremo já era contrária, já era no sentido do que está no item aí. Quem ainda não concluiu o estágio probatório só vai poder se aposentar depois que concluir o estágio probatório. Só que
estando ele com 70 anos, ele não pode mais permanecer exercendo o cargo, então não teria a oportunidade. Ele foi na expulsória, ele foi expulso ao completar 60 anos. Então ele não poderia completar o estágio probatório, perderia a aposentadoria. Qual era o drama? Em 1995 ainda, pouco tempo depois, esse senhor faleceu. E essa aposentadoria dele, que ainda estava para ser analisada no Tribunal de Contas da União, se tornou pensão por morte para a esposa amada. Aquilo que ele planejou até então estava dando certo. Ele voltou a estudar, que prova de amor, hein? Voltou a estudar para ter uma remuneração maior, uma aposentadoria maior, para se tornar uma pensão maior para ela não ficar desamparada. E aí, depois que ele faleceu, o que ficou em jogo lá no TCU foi não mais a aposentadoria, mas a resultante da aposentadoria, que era a pensão para o cônjuge sobrevivente, para a esposa sobrevivente. E aí a tese jurídica que estava sendo degladiada lá nas câmaras e no plenário do TCU era justamente isso aí. Para vocês terem uma ideia, esse processo teve tantas idas e vindas no TCU que eu já peguei o processo pelo meio do caminho e eu fiz, nesse processo, eu fiz 3 sustentações orais no plenário do TCU, só nesse processo, de tantas indas e vindas, de reviravoltas. Numa delas, na segunda sustentação oral, para vocês terem uma noção do que aconteceu, eu saí do TCU às 18 horas com um julgamento positivo de 7, TCU tem 9 ministros, 7-2 favorável a mim, como eu tinha ganhado. Eu estava chegando às 19 horas na antiga Vesticom de Taguatinga, recebo uma ligação da coordenadoria de plenário do TCU, dizendo: doutor, ainda na mesma sessão depois que o senhor foi embora, usando o dispositivo regimental 269 do regimento do TCU, reabrir o julgamento, pediram vista e vai voltar para julgar na próxima oportunidade. Eu já falei, não pode reabrir. Depois eu fui ler o dispositivo. Poderia, acharam uma brecha. O ministro Walton Alencar, um dos ministros do TCU, está lá até hoje, ele não se conformou, ele era um desses dois, achou essa brecha regimental e reabriu. E foi por isso que eu fui da segunda sustentação oral para a terceira sustentação oral. E quando chegou a terceira sustentação oral, no mérito eu perdi, que é o que vale para a questão. Mas já tinha ocorrido a decadência do direito de anular esse ato. E aí, no mérito eu perdi, mas na decadência nós levamos, salvamos essa senhorinha. Tudo bem? Então, foi um tema muito discutido, era uma guerra, batalhas. Eu lembro que quando saía da sustentação oral, colegas advogados vinham me elogiar, falaram, foi uma guerra, foi épico esse julgamento. E aí, compartilho com vocês essa situação. Beleza? E aí eu trago aqui a jurisprudência que está consolidada desde essa época, ou seja, mais de uma década. Não pode o servidor em estágio probatório, ainda não investido definitivamente no cargo, ou seja, a investidura plenamente definitiva só ocorre depois de concluir o estágio probatório com aprovação. Ainda não definitivamente investido no cargo, aposentar-se voluntariamente, uma vez que o estágio probatório constitui a etapa final do processo seletivo para a aquisição de estabilidade no cargo. Não pode nem voluntariamente, e você vai colocar nem compulsoriamente. Nem compulsoriamente. Então, além de conhecer essa jurisprudência à época, vivenciei esse episódio
que foi uns episódicos homérico aí no meu currículo de trabalho, na época que foi uma das passagens que eu reputo emocionantes do período dos 10 anos que eu estive exercendo a advocacia privada, em que aquele drama, e era um drama porque a senhorinha ela realmente ia ficar desguarnecida, né? Ela já tinha muitos problemas de saúde, ia ficar desguarnecida. A pensão na época era alguma coisa, sei lá, em torno de uns 10, 12 mil, ela ia perder completamente. E aí, felizmente, conseguimos essa brecha. Na verdade, fizemos uma manobra processual. Essa demora que não foi imputada só a mim, mas essas idas e vindas, amealhou, né? Permitiu que se conseguisse o prazo necessário para completar o prazo de decadência de 5 anos, que se aplica também para os processos e casos no TCU. Está aqui. Então, eis aí a jurisprudência. Próximo, questão número 4. CESP-Sebrasp 2010, um concurso da ABIN. O enunciado diz assim: em relação ao regime jurídico dos servidores e empregados públicos e à lei de responsabilidade fiscal, julgue o item. O item nos diz: um servidor público federal que, admitido no serviço público sem concurso público em 1982, antes do texto constitucional, se liga, e atualmente lotado em determinado órgão público federal, esse atualmente é quando? 2010, olha, data da prova. Seja indicado para ingressar comissão de processo administrativo disciplinar, estará impedido legalmente de presidir essa comissão. Olha, esse item está correto. O que a gente precisa perceber? Ele era servidor público federal, mas o ingresso dele no serviço público federal se deu antes do texto constitucional vigente, que é de 5 de outubro de 1988. Vejam que ele ingressou no serviço público em 82. E deixou bem claro, ele entrou sem concurso público. Por quê? Porque a obrigatoriedade de concurso público, que está no artigo 37, inciso 2º do texto constitucional, a obrigatoriedade de concurso público é só a partir de 88, de 5 de outubro de 88. Então, como ele entrou em 82, poderia haver contratações sem concurso público. Atualmente, ele está lotado em um órgão público federal e ele foi indicado para integrar a comissão do PAD. Beleza. Primeira pergunta. Esse cara, ele é servidor estatutário? Primeira pergunta. Desculpa. Segunda pergunta. Ele é estável? E vejam que a Lei 8.112, olha, a 8.112 é de bem depois, é de 90. Ele é estável. E outra coisa, ele é ocupante de cargo efetivo? Essas perguntas nos remetem a conhecimentos teóricos indispensáveis para a gente ler, compreender, analisar, julgar e gabaritar uma assertiva como essa. E aí a gente avança um pouco para dizer o seguinte: a jurisprudência nos trouxe uma luz, uma solução para analisar esse caso. O que diz a jurisprudência? O artigo 19 do ADCT confere estabilidade ao servidor que está há pelo menos 5 anos no serviço público quando a Constituição foi promulgada. Olha, o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são aqueles artigos, depois que termina a Constituição, quase que tem uma nova Constituição
regulamentando a transição da Constituição anterior, do período militar, para a atual Constituição. Uma regra de transitoriedade para ajustar o que era antes com o que passou a ser é o artigo 19. E ele trata daquelas pessoas que estavam contratadas, trabalhando de alguma forma no Serviço Público Federal há pelo menos 5 anos. Então diz o ADCT, aqueles que na data da promulgação do texto constitucional de 88 já contavam com pelo menos 5 anos no serviço público, quer tenham entrado por concurso público, quer não tenham feito concurso público, estavam trabalhando, contratado por algum regime, há pelo menos 5 anos no serviço público. Esse artigo 19 do ADCT diz, eu estou fazendo a seguinte transição do seu regime para o novo. Eu estou te conferindo estabilidade. E aí eu quero que você anote algo muito importante. Conferir estabilidade não significa conferir efetividade. Uma coisa é ser servidor efetivo. A outra coisa é adquirir a estabilidade. E o que significa estabilidade? Que não pode perder o cargo? Não. Estabilidade significa que só pode perder o cargo por processo administrativo disciplinar em que se assegura ampla defesa contraditório ou por sentença judicial transitada em julgado. Fora esses dois casos, ainda que o cargo dele seja extinto, se ele for estável, ele vai ficar em disponibilidade, recebendo remuneração proporcional e ele vai ser aproveitado novamente no serviço público. Então, foi isso que foi dado estabilidade. Não se falou em efetividade. Então, coloca aí, estabilidade é diferente de efetividade. Depois da Constituição de 88, ninguém mais se torna estável se não for exercendo um cargo efetivo. Mas nessa transição essa que foi regulada pelo artigo 19 do ADCT, nessa transição, o legislador constituinte originário de 88 deu estabilidade a quem não exercia cargo efetivo. Lembra que o legislador constituinte originário ele é todo poderoso, ele está inaugurando, ele é inaugural, ele é inicial, ele é ilimitado, ele resolveu fazer isso. De lá para cá, não tem mais como você se tornar estável sem ser por meio do exercício de um cargo efetivo. Então, efetividade e estabilidade são dois lados de uma mesma moeda de 88 para cá. Mas na transição, o artigo ADCT e o Supremo assim interpretou, o artigo 19 da ADCT estabilizou quem não era efetivo, quem não era ocupante de cargo efetivo. E aí diz, o STF já se manifestou em vários precedentes, em vários julgados, que a garantia da estabilidade apenas... Então, quem tem apenas estabilidade? Aqueles que vieram da transição, aqueles que se encaixaram no 19 do ADCT, aqueles que na data da promulgação do texto constitucional, eles já contavam com 5 anos no serviço público. Ainda que fossem seletistas, ainda que fossem temporários, ainda que não tivessem feito concursos públicos. O ADCT falou, você tem 5 anos? Então eu te estabilizo no serviço público. Você só sai por processo disciplinar com ampla defesa contraditória ou por sentença judicial transitada em julgado. Se o seu cargo for extinto, você fica em disponibilidade e eu vou te reaproveitar no serviço público. Foi isso que foi dado. Ou seja, quem tem, diz o Supremo, está dizendo o Supremo, quem tem apenas estabilidade não possui
efetividade. A ação declaratória de inconstitucionalidade 144 e a ação declaratória de inconstitucionalidade número 100 julgaram isso aí. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aqueles remanescentes da transição que se encaixaram no artigo 19 do ADCT, eles foram estabilizados, eles adquiriram a condição de estabilidade sem adquirir a efetividade. Eles eram estáveis no serviço público, mas não eram considerados ocupantes de cargo efetivo. Professor, isso foi o que se chamou de trem da alegria lá naquela época da Constituição? Sim, deram o nome de trem da alegria. Lembrem que o poder constituinte originário é inicial, inaugural e ilimitado. Pode fazer essas coisas. Transformar preto em branco, redondo em quadrado e criar essa coisa, ou seja, estável sem efetividade. Mesmo ele dizendo, a partir de hoje, 5 de outubro de 88, ninguém mais se torna estável sem ser por meio do exercício de um cargo efetivo. Tudo bem? Beleza. Tendo compreendido essa jurisprudência, a gente vai analisar a Lei 8.112, que já foi editada observando o texto constitucional. Somente pode presidir, não é integrar, é presidir a comissão servidor efetivo. Então, dos 3 membros da comissão do PAD, e nós já temos aqui algumas lives, alguns conteúdos de PAD nesse canal, só pode presidir um dos 3 servidores que seja efetivo. E aí o artigo 149 da 8.102 diz: o processo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis. Então vejam, para compor a comissão, para ser um dos 3 membros, basta ser estável. E este cara aqui da transição, ele era estável. Ele adquiriu, o legislador constituinte originário deu a ele, e ninguém mais pode, entre aspas, desdar, retirar. Designados dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior. O presidente, ou seja, um dos 3 vai ser presidente. Só que esse entre os 3 que será presidente, além de ser estável, ele tem de ser ocupante de cargo efetivo. Aí esse cara aí já não dá mais. Este cara remanescente da transição, ou seja, que estava no Serviço Público Federal há pelo menos 5 anos, na data em que foi promulgada e publicada a Constituição de 88, ele adquiriu a estabilidade e isso não muda, mas ele não se tornou efetivo. Então, ele pode integrar a comissão do PAD? Perfeito, pode. Mas ele não pode ser o presidente da comissão do PAD porque ele não é ocupante de cargo efetivo. Confessa para mim, coloca aí nos comentários. Genial o cara que foi desenterrar. Ele exumou dos porões, das catatumbas da transição constitucional. Ele exumou essa situação, ressuscitou, como Cristo ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou para colocar numa questão de concurso. Lindo demais. E, inclusive, este mesmo tema já apareceu numa prova dissertativa para analista do STJ. Pode procurar. Eu não vou lembrar o ano, mas se eu procurar aqui na internet eu acho. Esse mesmo assunto já foi objeto de o tema central, essa mesma coisa aqui, o tema central de uma prova dissertativa do texto do concurso do STJ. O examinador do CESP, quando ele descobriu, quando ele exumou essa múmia da transição das nossas constituições, quando ele descobriu isso aí, ele ficou tão eufórico que ele colocou tanto nas questões objetivas, como ele colocou numa discursiva feita pelo CESP na época, pelo STJ. Porque é linda, essa questão é linda. O cara foi lá, ela é exumada, não tem outra palavra, ela foi exumada das catatumbas
faraônicas da transição do nosso texto constitucional. Lindo demais, eu me emociono quando eu vejo essa questão. Lindíssimo. A pergunta é, você compreendeu por que o cara que foi exumado da transição, das catatumbas faraônicas do nosso texto constitucional, por que esse cara tem estabilidade e não tem efetividade? Entendeu isso? E entendeu por que tendo estabilidade, mas não sendo efetivo, ele pode ser membro da comissão do PAD, mas ele não pode ser o presidente da comissão do PAD? Se você entendeu isso, você também vai se emocionar com essa exumação faraônica da transição das catatumbas da nossa Assembleia Nacional Constituinte de 88. Bacana? Beleza. O Célio Liberato está dizendo que essa questão veio da Nárnia. Concordo perfeitamente. Veio da Nárnia. Ele é tipo aquele, não tinha a Liga da Justiça, que tinha lá o Darkseid, que abria um portal. Abriu-se um portal numa fresta catatúmbica lá da transição do texto constitucional, materializado no artigo 19, e aí veio junto com o Darkseid da Liga da Justiça essa questão para nos atormentar e não atormenta mais. Linda demais essa questão. O gabarito está correto. Beleza. Prosseguindo. Questão número 5. Questão número 5. Eu vou fazer o seguinte. O episódio 49 é da saga de incursão na Lei 8.112. É um dos temas que eu mais gosto de ministrar é 8.112, por quê? Porque estudar 8.112, entre outras coisas, é mostrar para você que você não está estudando só por um salário, por um dinheiro, por um cargo. Você está estudando por uma prerrogativa, por um status, por uma garantia. Nessa pandemia, duas coisas que vêm da Lei 8.112 passaram a valer mais que dinheiro, que é estabilidade no cargo e segurança remuneratória. Esses dois fatores deveriam fazer você não dormir, deveriam fazer você ver e rever as minhas lives e estudar as outras disciplinas como quem quer empurrar o mundo. Porque nessas situações dramáticas de pandemia, numa situação de doença em família e outras coisas, isso aqui vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Já estamos no adiantadíssimo da hora. No nosso próximo episódio, que vai ser na segunda-feira, eu vou voltar e continuar abordando, até não sei quando, até eu me enjoar, que eu acho difícil, temas da Lei 8.112. Eu quero que você fale agora. Gostou ou não gostou dessa empolgante jornada da Lei 8.112? Deixe aí seus comentários, encaminhe para os amigos. Se você achou a live top, achou a live épica, você tem a obrigação moral de ajudar algum amigo encaminhando para ele. Fala, para e assista isso aqui. Entenda em que universo você vai entrar de confiança, estabilidade e segurança remuneratória quando você passar no concurso público. Muito obrigado. Nenhuma pergunta. A Rafaela está dizendo que está montando um arquivo de Word com todos os comentários das nossas lives. Maravilha, quando ficar pronto, manda para mim. Se eu puder fazer alguma correção ou incluir mais alguma coisa, a gente faz tudo para colaborar. Seja como for, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês aí em mais esse episódio. Episódio realmente empolgante, vocês viram que eu fiquei empolgado. A Fabíola está dizendo que é excepcional. Muito obrigado, Fabíola, minha prima. Mas realmente é um tema empolgante. Quem entra no serviço público não passa a receber uma remuneração, passa a ter um status de estabilidade funcional, estabilidade de progressão e gestão funcional, segurança remuneratória e várias outras garantias, como por exemplo, você pode estar no mais alto cargo da iniciativa privada recebendo 10 vezes mais, mas se a sua mãe cair prostrada, você não tem licença
por motivo de doença em pessoa da família. Você pode ficar até 150 dias sem pensar em perder o cargo. Ainda que você esteja no estágio probatório, você pode gozar essa licença para cuidar da sua mãezinha, ou de um filho, ou do cônjuge, ou de uma pessoa da família, companheiro que esteja nessa situação. Bacana? Feito isso, a gente encerra. Lembrem-se, os episódios dessa semana, episódio 49, 48, 47 e 46, só ficarão disponíveis para você ver e rever até domingo meia-noite, porque na segunda-feira nós já iniciamos a 13ª temporada do nosso Raio-X da Questão, com os episódios festivos, episódios 50, 51, 52, 53. Eu aguardo vocês, recomendem por favor a amigos e inimigos, deixem os comentários lá nos comentários do vídeo, vai ser muito bacana ouvir o feedback de vocês. Tchau, tchau. Quem ainda não for inscrito no canal do Telegram, tem a descrição no vídeo aí. Se inscreva no canal do Telegram para receber muito mais conteúdos exclusivos e se inscrevam no Instagram. Gente, o meu maior problema no mundo digital não é ensinar vocês. Isso eu acho que consigo fazer minimamente bem, usar a didática, usar as ferramentas. O meu maior problema hoje é conseguir me comunicar com você. Conseguir falar com 100% de vocês que apreciam esse nosso trabalho. E a única maneira disponível até o momento gratuita para eu conseguir falar com 100% de vocês, se você vai querer ouvir ou não, você pode ter a liberdade de decidir isso. Mas a única maneira é você se inscrevendo lá no canal do Telegram. Porque 100% do que eu posto no Telegram, e são vários conteúdos que eu posto lá, quem está lá já sabe, quando eu posto algo no Telegram, que é o concorrente do WhatsApp, o Telegram entrega para todos vocês. Se você vai querer consumir o conteúdo, olhar ou não olhar, você está livre para isso e está tudo bem se você não quiser. Mas estando lá, você tem uma certeza, 100% do que eu falar para os outros estará sendo falado, entregue e disponibilizado para você também. Daí é um grande diferencial, é um grande bônus, é um grande benefício você estar inscrito no canal do Telegram. Como é que eu faço para me inscrever no canal do Telegram? Na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link e aí você vai ser remetido para o Telegram. E lá você já vai encontrar vários materiais que eu venho disponibilizando e tudo que eu disponibilizo lá, 100% das pessoas recebem ou ficam disponíveis para quem está inscrito no canal do Telegram. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado, um abraço, bons estudos, bom final de semana, até a próxima temporada, segunda-feira. Tchau, tchau.